Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre o fim da confiança no mercado e, por incrível que pareça, não vamos falar aí apenas de países emergentes, mas países aí com maior índice de confiança estão também com esse problema, tendo empresas aí quebrando e deixando um rombo enorme em suas economias, mostrando que os órgãos fiscalizadores que deveriam fazer, né, um trabalho mínimo aí, não estão fazendo, e realmente, assim como em 2008, isso vai levar, né, a uma grande quebra no sistema financeiro, pessoal, maravilha. Antes disso, nossas mensagens de sempre, estamos próximos aí, esperem apenas mais 3 dias e novamente abriremos nossos canais para ingresso no WhatsApp, nossas comunidades aí sensacionais, onde compartilhamos tantas informações, então aguardem só mais um pouquinho. Temos também um canal no Telegram, basta clicar no link que está aí na descrição, e temos também uma comunidade paga, com estratégias para este momento tão absurdo que vamos mostrar aqui. Graças a Deus, né, já nos protegemos bastante no passado, e a grande, né, crise, a grande quebra, na verdade, do mercado ainda não ocorreu. A crise sim está a todo vapor, e nada como uma carteira anticrise, né, nesses momentos aí, com ativos antifrágeis. Maravilha, pessoal, então vamos dar uma olhada. Conforme falamos aí, né, na semana passada, o Fed esboçou uma diminuição na liquidez absurda que ele vem fazendo aí, né, desde que essa crise estourou. E vejam aí, né, então, há umas 2 semanas atrás ali tinha 7 trilhões, hein, gente? Trilhões não é pouca coisa. 7 trilhões, 168 bilhões, vamos falar só essas casas aí para ficar mais fácil. Aí na semana seguinte, 7 tri 94 bi, e finalmente nessa semana, 7 tri e 82 bilhões, né, pessoal? Então, diminuiu bastante, né, o nível que ele estava diminuindo, mas mesmo assim diminuiu. Então fizemos um vídeo aí uma semana atrás, quem não assistiu assista, exatamente no domingo, falando, né, vejam aí mais uma previsão, que se o Fed continuasse diminuindo a liquidez, mesmo que de forma tímida, a bolsa não ia aguentar, porque realmente o nível, né, de vício que está aí com dinheiro fácil, dinheiro grátis do povo, sempre lembramos isso. Não é um dinheiro, né, de políticos, obviamente, que político não gera dinheiro, só chupinha. Não é um dinheiro do Estado, porque o Estado não tem dinheiro, apenas o povo se endivida. É um dinheiro do, né, povo realmente. Então diminuiu um pouco de gerar, e vejam aí, então, né, o resultado abaixo. A bolsa já teve então uma caída, né, mesmo o S&P 500 aí, lá nos Estados Unidos, aqui caiu mais ainda, óbvio, né. Então, comprovando o que havíamos dito, né? Se tivesse sido uma queda, né, maior, assim como foi naquela semana, de 75 bilhões, com certeza a queda teria sido muito maior, mas só caiu 12 bilhões, então, né, aproximadamente, e teve uma queda, então, proporcional. Indo nessa direção, então, vamos analisar outras questões. Vejam aí a avaliação, né, 26 de junho, então as bolsas já chegando muito próximo ali do que havia antes da crise. Então, Dow Jones está apenas 12,34%. A Nasdaq, hein, já passou, gente, quase 9% acima. Que loucura, o S&P 500 apenas a 7%. O Ibovespa, né, gente, olha só, 20% apenas. Que coisa, tudo parado, tudo quebrado. E está apenas 20%. A DAX da Alemanha, 9%. E aí vai, né? Olha, Nikkei também, muito importante, 5% apenas abaixo. Muito interessante isso também. E vejam aí, né? Então, esse gráfico, né, à direita, mostra que os investidores em ações são viciados em novos estímulos, como um drogado. Sem nova liquidez do Banco Central, uma economia global desafiadora, altas avaliações de mercado de ações e crescente casos a coberto, né, importam novamente. Então, realmente é incrível. A linha amarela, né, é o S&P 500, e a linha branca, então, o total, né, de liquidez exatamente global, liquidez essa que os bancos centrais continuam aportando. Então, gente, esse gráfico, né, fala tudo. E ali no finalzinho, vejam, né, exatamente essa diminuída na liquidez que o Banco Central norte-americano deu, seguido, né, por todos os outros bancos centrais. Exatamente isso causou, então, uma nova perninha para baixo. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. O Banco Central, né, os bancos centrais diminuem a grana, os investidores vão embora.
Nada é melhor, né, como a gente havia dito já muitas vezes aí no passado, nada é melhor você investir e arriscar o dinheiro dos outros, né, dos outros. Se não fosse aí o dinheiro da população, com certeza esses investidores já tinham saído aí há muito tempo, né? E vejam então esse post aí do Urit novamente, né? O Fernando Urit e o Tavi Costa são duas pessoas aí que a gente gosta muito, tem um pensamento muito parecido com o nosso. E olhem aí, né? Performance de 2020, então o ouro já valorizou em reais 59% e o Ibovespa está com menos 19%, o que na verdade ainda é muito pouco, né, pessoal? Muito pouco. Não podemos nos esquecer ali que o Ibovespa, quando deu realmente a primeira pernada da crise, caiu 40% e o ouro já estava próximo disso. Então é exatamente o que a gente falou, uma carteira antifraude, anticrise, na verdade, né? Antifraude é um pouco mais difícil. Antifrágeis, né? Antifrágil é muito mais difícil. E aí o Tavi, né, reforçando, então compre ouro e venda as ações. De novo, pessoal, olha só, isso realmente já é um dado, né, inacreditável. Então como que um ativo como o ouro, um ativo estável, né, que não tem grandes variações, pode valorizar então 60% em um ano, que a bolsa, na verdade, já recuperou 40%, né, recuperou 20%, então se caiu 40%. E nós estamos entre uma entre-safra de crises, né? Conforme a gente vai mostrar aqui de novo, no momento que as empresas, então, né, grandes empresas começarem a quebrar e essa liquidez aí do Banco Central não for mais efetiva, imaginem então para quanto vai o ouro, né, e a queda do Ibovespa. Sempre importante lembrar também que mesmo o ouro sendo, né, como o Tavi está falando, um ativo muito poderoso, né, para uma crise, ele tem sim momentos de queda. Então o próprio, né, em azul aí a gente pode perceber que no último mês inclusive teve uma queda, e quando, né, quando a queda realmente ocorre nas bolsas, as empresas vendem muito ouro naquele momento e o ouro também cai naquele curto momento, mas depois volta, óbvio, né, a subir muito. Foi assim que ocorreu em 2011. Então tomem cuidado, a gente sempre fala, né, mesmo o ouro é um ativo variável, então a curto prazo pode cair. Vejam esse gráfico também incrível, né? Gráfico muito importante. O ouro é relativamente barato comparado à atual oferta monetária. Então vejam aí, né, em preto a subida realmente da liquidez, né, que os bancos centrais aportam aí na economia é inacreditável, e perto, né, disso o ouro ainda realmente tem muito a subir. Vejam ali então que desde 2019, exatamente quando a gente começou a falar, né, que as coisas estavam saindo totalmente do controle, ele teve uma pernada realmente muito parecida, né, com a subida da liquidez aí dos bancos centrais, mas ainda temos uma boquinha aí de jacaré muito importante, né, e em algum momento essa boca aí vai se encontrar e vai até passar. Vejam ali, né, em 2010, 2011, realmente a quantidade de ouro, né, o valor do ouro superou em muito o valor da moeda, e com certeza isso também vai ocorrer nesse momento. Maravilha, pessoal. Então, antes de mais nada, né, vamos falar aí sobre uma questão muito importante também. Estamos, né, vendo em muitos canais fora do Brasil, óbvio, pois a mídia do Brasil é horrorosa, é mentirosa, deturpa totalmente os fatos, faz com que a gente não consiga, né, ter uma visão do todo. Mas, né, lá fora eles ainda dão alguns respiros, né, de realidade. Então vejam aí, a Suécia já está detectando um aumento aí nas partículas nucleares, pessoal, olha só, né, perto do Mar Báltico, que coisa, né? Então, depois daquela explosão que teve ali em Teherã, falamos sobre isso. Isso não foi nem, gente, comentado na nossa mídia, que coisa. Fui visitar familiares aí e comentei, né, tal, e ninguém nem sabia que isso tinha ocorrido, que coisa, né? E muitos outros países aí estão sentindo um aumento na radiação, e, né, o Irã ainda sustenta que foi apenas um problema ali de um gás, né, um gasoduto que estourou. Que coisa, né? Realmente, como vivemos com tanta informação, vivemos ainda, né, na época aí da escuridão completa de informações. Então, essa é outra questão que a gente tem que ficar muito atento, se realmente a radiação aí, óbvio, né, se essa explosão teve alguma questão aí nuclear, se isso se espalhar pode ser mais um problema, né? As pessoas até brincam e fazem memes. O que será que nos aguarda para julho?
se são os alienígenas, né, se é alguma guerra, e realmente um problema desse seria um fator aí muito importante nas nossas análises. E vamos falar um pouco agora do Brasil. Vejam essa matéria que saiu na Folha, hein, gente? Inacreditável. A Foice de São Paulo aí, né? Uma defensora completa aí do globalismo, do progressismo, né? Jamais poderá fazer um comentário conservador de jeito nenhum. Vejam isso, né? 938 bilhões de dólares contra o probleminha aí. 86% são para salvar a economia que agoniza, gente. Dá para acreditar ver uma matéria dessa, né, num jornal aí tão mentiroso. Então, é realmente incrível, o que mostra muita coisa que a gente fala aqui também no canal, que esse problema aí, né, óbvio, foi realmente utilizado como uma desculpa, né, para salvar a economia. Então, os estados aí abusaram, né, completamente. Dormimos, né, em março com 150 bilhões de dívida e acordamos então em junho com 1,2 tri, né, de dívida. Que coisa! E muito disso sim está sendo utilizado aí, né? A coisa mais absurda que a gente fala é realmente a maior injustiça, né, da história aí da humanidade. Você gerar então dinheiro, dívida para o povo, e você compra empresas que estão com problemas financeiros. Isso já está muito claro, né? Já foi bastante divulgado no Brasil, não é uma teoria da conspiração, principalmente aí empresas de aviação. Então, quando você tem o lucro é do acionista, o CIO, os diretores ganham uma fortuna em bônus, e aí quando você tem um problema, a dívida é do povo. E só para apimentar essa relação, né? Esse outro post do Urit, que é uma coisa que a gente sempre fala, essa é a escravatura do Estado moderno legalizada pelo STF. O cidadão pode perder renda, decretar falência, ser demitido, mas nada importa. Haja o que houver, os salários dos servidores públicos o cidadão vai bancar na íntegra, né, gente? Então, a gente tem duas questões, né? Tanto a questão aí realmente do impacto que isso vai ter na economia e, né, o Paulo Guedes aí disse que ia dar uma ajustada no salário do servidor público e como isso afetaria, né, o judiciário. O próprio judiciário já foi lá e canetou. A questão principal dessa matéria, gente, é aquilo que a gente já falou bastante também, temos até medo, né, com tudo que está ocorrendo, de fazer qualquer crítica aí, né, ao Supremo e ser punido. Sim, estamos vivendo, né, num momento aí que você não pode fazer crítica de forma alguma ao judiciário. Mas fora isso, né, que já é um absurdo por si só, nunca imaginamos realmente que veríamos um momento, né, da história do Brasil que o executivo, né, demanda aí coisas e o judiciário vai lá e nega, né, não apenas questões jurídicas, óbvio, mas questões fundamentais como essa, né, de você negar um ajuste salarial. O que isso tem a ver com justiça? E o judiciário vai lá e pune, já falou várias coisas, quem contrariar o OMS será punido. Então, como, né, está tudo deturpado a ponto de o país, né, que é uma república, ser mandado por apenas um poder. E quem vai apelar, né, a um poder supremo, não há apelação. Então, estamos, na verdade, sendo coordenados aí, né, mandados pelo Supremo. Que coisa, que momento, né, da nossa história, realmente nunca imaginamos isso. E uma outra questão, mais uma vez, como lendo, né, a Matrix Econômica, a gente entende o mundo. Vejam só, como em muitos emergentes, os bancos brasileiros compram os estrangeiros e os governos jogam fora. Apesar de um déficit fiscal crescente, a emissão de título permanece moderada porque o governo está esgotando seus depósitos no Banco Central brasileiro. Então esse gráfico à direita, pessoal, é um pouco difícil de entender, mas basicamente, né, o que a gente vê com muita força é exatamente, né, em vermelho são os estrangeiros. Como os estrangeiros, então, né, até tinham uma certa participação ali em fevereiro, nos fundos, né, inclusive de investimento, que são em laranja, e aí passaram, né, a ser completamente aí negativos, e ao longo então da crise, a importância que se tinha nos estrangeiros, né, e através aí também dos fundos de investimento, que tem uma participação muito grande dos estrangeiros, passaram então praticamente, né, a ser aí controlado pelo Banco Central brasileiro, que é em verde, e os nossos bancos privados também, que estão em azul, que pegam dinheiro, da verdade, do governo para investir na economia. Então, né, entre outras coisas, isso explica completamente a desvalorização do real frente ao dólar, que realmente é uma tendência que só vai continuar. Maravilha, pessoal! Então vamos às empresas, o que
está acontecendo com as empresas. Morfeuzinho, os bancos centrais não param de colocar dinheiro, isso vai fazer com que as bolsas nunca quebrem. Aí está, né, gente? Não é bem assim que funciona. Então vamos falar de duas empresas aqui, né, incríveis aí, como algo assim, né, pode chegar a acontecer. Vejam aí, então, levamos 12 anos para construir o Airbnb e perdemos quase tudo em semanas. A empresa Airbnb esteve perto de perder tudo. O golpe devastador aí do problema, né, na indústria turística colocou a startup, considerada uma das empresas de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos, diante o maior desafio da história. Demoramos 12 anos para construir e perdemos tudo em questão de 4 a 6 semanas, revelou o diretor e fundador da empresa essa semana. Em uma entrevista para a rede CNBC, detalhou os problemas e compartilhou seu prognóstico sobre o futuro da empresa, que será muito diferente do que conhecemos. Bingo, mais uma vez, para Morfeuzinho e sua equipe. Falamos isso na live, quem não assistiu, assista. Foi realmente uma live sensacional. Aliás, um grande abraço e muito obrigado a todos que participaram. Mas, né, relatamos isso muito claramente aí no nosso vídeo. Empresas como essa, né, estão realmente com a sua operação ameaçada. Vai demorar muito tempo, né, para se restabelecer, e não sabemos se Airbnb exatamente, mas a maioria dessas startups de tecnologia são as famosas, né, empresas zumbis, que dão, né, um prejuízo muito grande. Empresas zumbi, né, o zumbi não fica no plural, dão um prejuízo muito grande, então, né, e mesmo assim tem um valor de mercado enorme, né, indo nessa direção também. Olhem só, Mark Zuckerberg, né, que a gente costuma falar que é um alienígena, né, um cara realmente muito esquisito, perde 39 bilhões de reais de sua fortuna com Coca-Cola, Unilever fora do Facebook. Lista de companhias que estão boicotando o Facebook por período de tempo variado tem aumentado nos últimos dias. Isso é um parênteses, né, pessoal? Não é exatamente relacionado aí à questão econômica, isso está mais relacionado ao que a gente sempre fala, do reinício, né? Como seria o mundo, então, após o reinício. É exatamente isso que vai ocorrer, né, gente? Por que essas empresas estão boicotando o Facebook? É óbvio, né? A mídia quer ter, então, uma narrativa única, né? É a narrativa progressista, é a narrativa totalmente contra o conservadorismo, e qualquer comentário em relação a isso, né, vai ser caçado, vai ser censurado. Mas é difícil, né? A gente trabalha aqui com análise preditiva, com inteligência artificial, é muito difícil você detectar isso, né? Até mesmo com tantos scripts avançados. A única forma realmente é censurando, né? É ter um órgão aí de fake news que fale isso daqui pode, isso aqui não pode, que é exatamente o que o nosso Supremo, né, tá lutando aí com afinco para conseguir. Então, apesar de não ser uma questão econômica, nos mostra, né, a sociedade que teremos no futuro. O Facebook e o WhatsApp, o Twitter, né, ajudaram muito a propagar as ideias, né, progressistas, mas também ajudaram muito a colocar, né, fenômenos aí políticos, né, que vieram completamente de fora e entraram na política sem que nenhum dos mandantes aí, né, dos poderosos quisessem. Isso não pode continuar, né, não pode continuar, e aí está então uma repressão completamente, né, de acordo com essa questão. É questão de tempo, né, pessoal? Muito daqui a pouco a gente vai ter que aí colocar CPF, né, nosso celular, e se postar alguma coisa conservadora, você vai ser acionado. Se continuar, com certeza vai acabar sendo preso, né? Muito obrigado aí ao país, né, o grande país asiático aí que, né, criou o vírus e mandou para o mundo inteiro. Realmente é uma coisa que vem deles lá, né? Então o pessoal progressista que gosta bastante desse país pode realmente agradecer exatamente isso que está ocorrendo. Mas, voltando para a economia, vejam aí que confiança, Morfeu, que confiança. Olhem aí, bom dia, Alemanha, cuja reputação como local confiável de negócios sofreu um grande impacto, né? O colapso da Wirecard prejudicou a confiança na estrutura reguladora alemã. Após a turbulência, Bayer e Deutsche Bank, os alemães estão sendo vistos, né, como trapaceiros. Como assim? Como que uma coisa dessa pode acontecer, pessoal? A Alemanha é o centro da União Europeia, a Alemanha é o grande gerador de dinheiro, né, para que os países membros ali não quebrem, mas essa questão realmente da White House caiu muito pesado, pessoal. Lembra muito
muito 2008, gente. Quem não passou, quem não viveu isso, não é mesmo? Nós tivemos a oportunidade aí de estar dentro de um banco americano. Meu Deus, a sociedade como um todo, os bancos completamente, né, enfiados aí em fraudes, em fundos que não tinham base alguma, e o governo foi lá, né, e comprou tudo, o que a gente costuma dizer que foi aí realmente que o capitalismo se perdeu. E, né, as agências então reguladoras ali norte-americanas não serviram para absolutamente nada, não avisaram de nada. Então, de novo, pessoal, é incrível como todas essas características lembram 2008 e 2000 também, né, com a explosão do .com, tinha-se, né, uma credibilidade enorme, uma confiança nas empresas tecnológicas, e agora a gente tem tudo isso, né, tanto em relação à tecnologia como em relação ao mercado financeiro. Então, né, vejam a posição incrível, né, vemos essa matéria, tem tudo a ver com isso, exatamente essa confiança. Então, Berlim começa a barrar venda de empresas alemãs a estrangeiros. A Alemanha amplia setores que restringem investimento estrangeiro, em guinada que levanta preocupações sobre protecionismo e retaliação de outros países. Então, olha só, hein, gente, a Alemanha, né, com a Merkel completamente globalista, progressista, está fazendo uma coisa como essa. A Alemanha não vende a prata de casa. Esse foi o refrão repetido nessa semana pelo ministro da Economia, hein? Falando isso, não vende a prata da casa, né? Óbvio, um jargão aí que não vai vender, então, o que mais importa no país. Quando anunciou que Berlim investiria 300 milhões de euros numa empresa de biotecnologia que nunca fez um produto comercializável, mas iniciaria testes clínicos dessa vacina, né, que é o verdadeiro santo graal. Brincamos aí, o nosso canal no Telegram, né, é a tábua redonda, então buscamos o santo graal como se fosse a verdade, né? Todo homem, toda mulher, todo indivíduo busca, né, a verdade. Então o mundo inteiro está atrás aí dessa vacina. Meu Deus do céu, né? Temos até medo. Imaginem, né, uma vacina feita por esse país, o mesmo país que criou aí, que dissipou o problema, vai criar a vacina juntamente com o nosso grande governador imperador Dória, né? O Dória vai ser o imperador do Brasil, uma vez que não tem mais presidência, né? É só o Supremo mandando em tudo, vai aceitar, né, o imperador Dória. Isso é uma brincadeirinha, tá, gente? Mas assim, isso diz muito, pessoal, porque mesmo a Alemanha sendo globalista, abaixando ali todas as fronteiras, já ia instalar, hein, o 5G desse grande país asiático. Então está vindo então com isso, e isso tem tudo a ver com essa credibilidade, né? Se realmente o maior país aí da União Europeia perder essa credibilidade, mais um ponto terrível, né, para a economia. Maravilha, pessoal, então vamos ficar de olho, né? Outra grande empresa aí quebrou, deixando um rombo, né, de 7 bilhões também de dólares. Aí vamos falar sobre ela, uma empresa de energia, não é mesmo? Vamos falar sobre ela no próximo vídeo, que mostra, né, como a confiança no mercado realmente está indo para o buraco, e isso diz tudo, né, sobre esse momento que estamos passando. Então, mais uma vez, muito cuidado, pessoal, vamos ter ativos aí antifrágeis, não é mesmo? Vamos tomar muito cuidado, pois é um momento único na nossa história, com certeza. Então, mais uma vez, quem não entrou, entre aí nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!